Você provavelmente já conhece a série da HBO, que está disponível inclusive na Netflix, Band of Brothers. Nela conhecemos um pelotão americano e sua participação em várias e várias batalhas da Segunda Guerra Mundial. Seus personagens principais são baseados em militares que realmente existiram na Segunda Guerra Mundial, e esse espírito cooperativo entre eles forma um laço de irmãos, como se fosse um bando de irmãos, e daí veio o nome Band of Brothers. Um dos personagens centrais dessa série, Band of Brothers, é o Major Richard Winters, que começou a guerra como um tenente, e durante os andamentos da Segunda Guerra Mundial, ele tornou-se major aos 26 anos. Ele realmente existiu, o Major Winters, e ele faleceu em 2011 com 92 anos. No entanto, ele escreveu um livro, uma espécie de autobiografia, chamada Beyond Band of Brothers, ou seja, Além de Band of Brothers. Nesse livro, ele relatou suas experiências pessoais e tanto sobre sua vida anterior à Segunda Guerra Mundial, quanto sua vida durante a Guerra Mundial, que é a parte central do livro, mas também o pós-guerra, como que é para um soldado voltar do ambiente de combate. Olá, senhoras e senhores, eu sou Bruno Fernandes e no vídeo de hoje vamos falar sobre o livro Beyond Band of Brothers, Além de Band of Brothers, que é a autobiografia do Major Richard Winters. Deixe aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você gostou ou não gostou, se já conhece a série também. Deixe like já no vídeo e torne-se o máximo apoiador para não perder nenhum conteúdo como esse e também obter vantagens exclusivas. O livro segue um estilo narrativo de autobiografia, onde navegamos nas memórias e sentimento de Richard Winters, pois o livro ele é contado sob o ponto de vista de Richard Winters, como se fosse realmente ele escrevendo, pois ele escreveu o livro é de sua autoria, por isso é uma autobiografia. Não é um gênero que eu gosto muito, como já falei brevemente aqui no canal, mas eu gosto de alguns específicos, e esse eu principalmente gostei, pois ele tem um tom mais sentimental, ele consegue transparecer a emoção do autor, que realmente vivenciou todos os horrores da guerra e tudo mais. Ele começa narrando os eventos que o levaram a se tornar um tenente do exército, de onde surgiu essa vontade de entrar no exército. Ele não se alistou por conta da guerra, ele já estava lá no exército quando a guerra começou, e ele vai narrando sua convivência com o Capitão Sobers, que para quem assistiu a série ou conhece a história, sabe que ele é retratado como uma pessoa arrogante, uma pessoa chata de se lidar. No entanto, o Richard Winters, o Major Winters, nunca falta com respeito com ele durante seu livro, o que é um ponto interessante assim de se fazer entre como a figura do Sobers é retratada na série e como ela é retratada sob o ponto de vista de quem realmente encontrou e conviveu com ele, como no caso do Richard Winters. A narrativa da autobiografia torna-se mais profunda porque percebemos, através das palavras de Winters, que todos os acontecimentos da guerra, todos os rostos dos jovens, dos companheiros que ele perdeu na Segunda Guerra Mundial, ainda o assombravam em sua memória, ele carregava esse peso. Então ele deixa bem claro no texto, por mais que não tenha ainda chegado na parte da guerra, ele sempre deixa claro como que os acontecimentos da guerra afetaram a vida dele, a psicologia dele, como que ele consegue deitar de noite e lembrar de todos os rostos dos seus companheiros que caíram no combate. Então essa ideia reforça o tema central do Band of Brothers, que é a ideia do companheirismo, de como que mesmo nas situações adversas, eles se manteram unidos como um bando de irmãos. Um dos trechos que mais me marcou assim foi o dia D, pois para quem não sabe, o Richard Winters, ele participou do dia D, pois ele participava da Easy Company, que é uma companhia de paraquedistas. Então a missão deles era, antes da invasão da praia de Normândia, um grupo de paraquedistas ia se filtrar atrás da linha dos inimigos e desativar algumas torres, algumas unidades antiterrestres, e então para que as tropas por mar conseguissem desembarcar na praia e ir avançando e conquistando o território. Então esse grupo de paraquedistas era muito importante para que, através de aviões cargueiros, aviões que os paraquedistas usam
para se lançar dos céus, conseguissem penetrar nas linhas de defesa inimiga, na retaguarda inimiga, então conseguindo atingir os objetivos que eles tinham ali de estabilizar o apoio antiterrestre ou o apoio antiaéreo, caso precisasse de algum reforço aéreo. Então foi um ponto muito importante da guerra, foi uma parte muito crucial, porque o dia D ele é conhecido como o ponto de virada da vitória dos aliados. Então ele participou ativamente desse ponto. Ele começa a narrar o sentimento que ele tinha quando ele embarcou no avião, quando o medo que ele passou ali, os pensamentos que ele teve naquela hora, ele vendo os tiros, porque o avião começou a seguir assim, começou a vir tiro, ele via os outros aviões sendo abatidos e pensando que ele poderia ser ele sendo abatido. Ele perdeu amigos naquele momento, pois um avião inteiro com todos os oficiais de ranking superiores da Easy Company acabou sendo atingido e abatido. Ele narra como é toda essa situação, com tiros voando para tudo que é lado naquela noite do dia D, e como que é ele pegar e mesmo assim pular e saltar de paraquedas naquele meio caos. E ele também perdeu a bolsa de suprimentos dele, perdeu armas e tal. Ele teve que, quando pousar, começar a pegar de corpos ou de outras pessoas que tinham para dividir. Eles se perderam um pouco, a Easy Company, depois foram se achando um a um. A série retrata muito bem esse momento. No entanto, o que mais me chama a atenção é que, como a gente está lendo uma memória de alguém, a gente consegue entender o sentimento, entender as palavras, a gente se coloca no lugar daquela pessoa, e aí tu sente realmente o peso da guerra, o peso de uma coisa que não é uma coisa hollywoodiana, não é uma coisa espetacularizada, mas é uma coisa nua e crua, assim, é uma coisa horrível ali, naquela sensação de qualquer momento pode ser atingido por uma bala e acabou, sabe? Não tem muito o que fazer. Então foi esse momento, por mais que tenha outros momentos tensos como esse no livro, a narração dele descendo no dia D e por entender a importância daquele momento, que me fez com que destacasse aqui esse trecho, pois me marcou profundamente. Após isso, ele então narra seus outros combates, como a vez que ele conseguiu capturar uma posição inimiga com a Easy Company ali, com seus companheiros, e ele narra ele atirando em outras pessoas, soldados alemães, e como isso era uma coisa não feliz, ele não ficava feliz de estar matando outros seres humanos. O que me chama a atenção é que ele demonstra bastante humildade na hora de contar a sua história, a sua narração, suas memórias. Ele não fala, nunca desrespeita o soldado inimigo abatido, ele não se vangloria pelas mortes que ele causou, ele não é uma coisa que deixa ele feliz, é um sentimento só de dever cumprido naquele momento, naquele contexto. É uma coisa que ele demonstra claramente esse meio que profissionalismo de ser um soldado numa guerra, de fazer o que ele tem que fazer. Então é uma coisa que eu acho bem importante, assim, de se notar, porque ele não espetaculariza, ele não fala como se fosse uma grande coisa, uma boa coisa. Ele só narra o evento, suas emoções, suas tensões, como que ele conseguiu ter sucesso naquela operação. Isso é uma coisa muito boa, pois nos filmes de Hollywood, às vezes a gente tem aquele cara lá com um fuzil e matando todo mundo e rindo, mas na realidade não é assim, é uma situação muito tensa. E tu consegue entender isso nas palavras dele, tu consegue entender isso quando tu se coloca no papel dele. E o que tu faria se tivesse lá? Será que tu ia ficar daquele jeito com um fuzil, disparando todo mundo e rindo? Ou tu ia sentir o medo, assim, o peso de tirar uma vida humana, por mais que seja uma situação de guerra? Tem um peso, assim, e aí eu acho que o livro conseguiu respeitar esse lado muito bem. A parte boa das memórias é que, mesmo numa situação de guerra horrível, ainda tem lembranças boas. Ele narra momentos que os soldados da Easy Company trocaram afeto, trocaram comida, trocaram momentos difíceis juntos, o que mais reforça o laço que eles têm. Pois é na dificuldade, quando a gente enfrenta uma dificuldade junto, que a gente une nesse laço, nesse bando de irmãos que eles descrevem tanto. E um deles está representado num grande amigo do Major Winters, que é o Lewis Nixon. O Lewis Nixon, ele
era um capitão também, companheiro do Major Winters, que é bastante amigo deles. Inclusive, no pós-guerra, o Major Winters vai trabalhar na empresa do Lewis Nixon, que o Lewis Nixon vem de uma família de empresários, de donos de fábrica, e então ele consegue um emprego para o Winters lá. Por mais, então, de um lado, que a gente não tem a glorificação dos atos de violência, a gente tem uma valorização dos momentos felizes da guerra, que é uma coisa positiva, que mesmo naquela situação sombria, quando a humanidade está no pior nível possível, quando está mais baixo, ainda tem momentos felizes, momentos de felicidade, momentos de felicidade de encontrar um abrigo, felicidade de encontrar alimento. Então, o livro reforça esses momentos na visão do Major Winters, o que é uma coisa positiva demais, porque a gente começa a entender mais como a própria mente, o próprio humor, os sentimentos do Major Winters se refletem, pois ele é uma pessoa que não tem angústia, não tem raiva dos soldados inimigos, mas prefere valorizar os momentos de felicidade que ele teve durante a guerra, embora sejam poucos, ainda existe felicidade durante a guerra. Nos últimos capítulos, ele narra o fim da guerra, justamente esse fim, como que foi descobrir que o Hitler tinha morrido, como que foi descobrir que a guerra finalmente tinha terminado na Europa, porque a guerra ainda estava rolando no Japão. E, inclusive, o exército americano queria que quem estava na Europa fosse tirado da Europa, mesmo após o fim da guerra no cenário europeu, e fosse posto no cenário asiático, no Pacífico. E isso era uma coisa que o Winters não queria, pois eles já tinham feito o trabalho dele ali, e eles estavam sendo realocados para viver novamente os horrores da guerra no cenário do Pacífico. Mas a guerra, então, terminou com as explosões da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu e eles ficaram mais tranquilos, assim. Teve um período de paz, digamos, na Europa, onde eles estavam. Eles ficaram um tempo lá de paz, depois eles voltaram para casa. E o Richard Winters narra como que foi essa volta para casa, como que é difícil para os soldados reentregar a sociedade, pois ele passa, em tempos de guerra, ele é treinado para matar, ele é treinado para atirar granada, para desarmar a bomba, para cortar fios daqueles arame farpado, como se filtrar, flanquear uma posição inimiga, mas ele não está preparado ainda para sociedade, para empregos civis, ele está ainda com aquela mente em guerra. E aí, naquela época não tinha as noções que a gente tem de estresse pós-traumático que o soldado carrega quando ele chega da guerra. Antes era chamado de fadiga de combate, que é uma coisa que passageira, não tinha esse estudo pesado que tem hoje. Então ele narra como foi difícil para os amigos dele que sobraram da guerra entrarem de novo no mercado de trabalho. E a sorte que ele teve de ter um amigo, Lewis Nixon, que ofereceu o emprego para ele. Beyond Band of Brothers, então, narra as histórias e os eventos da Segunda Guerra Mundial sobre o olhar intimista de Richard Winters. Ele nos faz ver na pele o que é ser um soldado naquele cenário, onde a gente sente os seus medos, suas tristezas, suas angústias, mas também sentimos suas felicidades nas pequenas coisas que durante a guerra tornam-se importantes. O espírito de companheirismo, o espírito de entrega, de sacrificar pelo outro, ele é transmitido muito bem pelo olhar de Winters e nos faz pensar um pouco, refletir e admirar esse bando de irmãos que a guerra formou e como que essa entrega e esse espírito continuou mesmo depois da guerra. E aqui, nesse livro, Winters prefere dar luz a esses eventos de companheirismo do que aos eventos de ação, de como que ele pousou do avião, como que ele saiu matando todo mundo. E então ele não glorifica a guerra, mas ele dá luz nos pontos que são mais felizes. Então esse livro é bastante humano, ele tem um olhar muito intimista. É uma leitura que nos vai entender melhor a guerra de quem estava lá, porque não são tantos livros assim que a gente tem de quem estava no avião pousando, saltando de paraquedas no dia D. Então eu recomendo a leitura para todos os fãs de guerra, assim, principalmente para quem viu a série já, e aí tu vai com uma outra visão do livro. Espero que tenham gostado do vídeo. Não gostou do vídeo? Deixa aqui embaixo por que você não gostou. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei, que me ajuda a trazer esse vídeo para mais pessoas.
Torne-se um máximo apoiador. Eu quero agradecer a todos os máximo apoiadores que se inscreveram no canal. O nome de vocês está passando por aqui e eu agradeço imensamente cada um de vocês que contribuem para eu continuar fazendo mais vídeos como esse. Não é inscrito no canal, não quer perder mais um conteúdo como esse? Inscreva-se agora mesmo e aqui vão mais 2 vídeos para você aprender junto comigo. Até a próxima!